19. Starting with 3S Class. Capítulo 91. 3 monstros de classe especial. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor. Endless Fantasy. Houve um rugido furioso vindo da esquerda. O rugido carregava uma aura extremamente poderosa e era acompanhado por ondas de tremores do chão. Os tremores estavam ficando cada vez mais fortes. Vincent e sua equipe ficaram chocados e rapidamente prepararam sua defesa e superpoderes. Embora não soubessem onde estavam, sabiam que estavam longe da cidade. Isso era prova de que os monstros seriam de alto nível. De repente, um monstro apareceu. Parecia que estava pronto para lutar com toda a sua força. Siga a formação de batalha anterior. Suiri fornecerá suporte aéreo. O professor Ushris dará suporte. Esteja pronto para matar com um tiro, a qualquer momento. Instruiu Vincent. Todos anotaram a ordem de Vincent e se posicionaram rapidamente. Chris e Avril estavam na frente enquanto Angelina e Nabil estavam no meio. Vincent ficou para trás. Suiri estava voando no céu segurando 2 pistolas psionicas classe em suas mãos e o professor Ushri se escondeu atrás de algumas árvores. Naquele momento, Vincent e sua equipe finalmente conseguiram ver seu oponente. Era um grupo de monstros de alto nível conhecidos como cobras saltadoras, e havia pelo menos dezenas deles. Eles parecem estar migrando, disse Suiri, que voava alta no céu. Vincent levantou a cabeça para olhar para Suiri e disse em uma voz profunda: mova-se para a direita e evite a rota das Jumping Snakes. Se as Jumping Snakes não nos atacarem, ninguém tem permissão para atacar. A maioria dos monstros ainda mantinha algumas de suas características como animais ou plantas, especialmente durante o processo de migração. Contanto que Vincent e sua equipe não os provocassem ativamente, eles não tomariam a iniciativa de atacar. As Jumping Snakes estavam se aproximando cada vez mais de Vincent e sua equipe. Vincent e sua equipe estavam se movendo lentamente para a direita. Era improvável que se encontrassem se mantivessem o ritmo. No entanto, Suiri, que estava no céu, gritou de repente: descobrimos 3 monstros de classe especial, o cavalo Bip, o tigre multicolorido e o corvo relâmpago. Se continuarmos com nossa rota, encontraremos todos eles ao mesmo tempo. O olhar de Vincent estava focado. Depois de pensar por um momento, ele cerrou os dentes. Chris e Avril lutarão contra o tigre multicolorido. Suiri coordenará do ar. Nabil e Angelina lutarão contra o cavalo Bip. Professor Chris, prepare-se para lançar um ataque. Deixe o corvo relâmpago comigo. Todos anotaram as ordens de Vincent e seguiram na direção de seus respectivos oponentes sob a orientação de Suiri. 3 monstros de classe especial. Embora as batalhas fossem bem perigosas, não era tão perigoso quanto lutar contra dezenas de Jumping Snakes. Vincent ficou na frente do corvo relâmpago e disparou uma série de foguetes de fogo purificadores do mundo. O Lightning Crow tinha a habilidade de controlar raios. Embora sua defesa fosse baixa, ele era rápido e tinha um forte poder de ataque. Usuários comuns de classe especial superpoderosos teriam dificuldade em derrotá-lo. O corvo relâmpago soltou um grito de raiva após sentir a presença de Vincent. Ele abriu suas asas e voou para cima. Ele desviou do ataque de Vincent facilmente. Ao mesmo tempo, ele cuspiu um raio tão grosso quanto um braço em direção a Vincent. Vincent levantou a mão e usou seu escudo de fogo purificador de mundos para bloquear o ataque do corvo relâmpago. Ele não tinha esperanças de matar o corvo relâmpago com um único movimento, mas não esperava que o ataque do corvo relâmpago fosse tão baixo. Na verdade, não era que o ataque do Lightning Crow fosse baixo, era na verdade o poder de combate geral de Vincent. Seu poder de combate havia ultrapassado há muito tempo o limite de um usuário superpoderoso de alto nível depois que ele cresceu em vários aspectos no Utopia Fantasyland. Além de ser um usuário superpoderoso de alto nível, ele também estava completamente no mesmo nível dos melhores usuários superpoderosos de classe especial em termos de poder psiônico, reação e outros aspectos. Vincent abriu suas flaminguins e voou para o céu. Ele sacou sua Purgatory Blade e lançou uma habilidade de combate S-Class, Ski Splitter. Estrondo.
Ski Splitter era na verdade muito similar ao Collapsing Mountain Streak, exceto que era mais poderoso. Normalmente, não seria possível ajustar a direção do ataque sem se mover. No entanto, Vincent era capaz de mudar o ângulo dos ataques apenas usando seus pensamentos. O Corvo Relâmpago sentiu um perigo intenso no ataque de Vincent. Ele escolheu evitar um choque frontal com Vincent. Em vez disso, ele se afastou dele e o atacou continuamente usando raios. Vincent olhou para o Corvo Relâmpago que estava escondido no céu. Ele não desceu. Ele sorriu friamente para ele. Vincent guardou sua lâmina do purgatório. Ele então abriu as mãos e mirou no Corvo Relâmpago. Fogo Gatling purificador do mundo. Inúmeras flechas do purgatório voaram das palmas de Vincent a uma velocidade extremamente rápida. O Corvo Relâmpago ficou chocado com o ataque de Vincent. Ele imediatamente desistiu de atacar e começou a se esquivar. Naquele momento, o Lightning Crow sabia que não era páreo para Vincent. Ele só queria se livrar do ataque de Vincent o mais rápido possível e escapar. Mas como Vincent poderia desistir de matar o Corvo Relâmpago assim? Suas mãos seguiram os movimentos do Lightning Crow. Foi muito fácil atacar o Lightning Crow, pois ele estava no centro. Vincent estava suprimindo completamente o Lightning Crow do seu lado. No entanto, as outras duas batalhas não estavam indo tão bem. X se transformou em um monstro de alto nível, a Ice Snack. Ele e Vril atacaram o Multicolorete G de longe e de perto. Sweetie, por outro lado, só tinha o poder de combate de um usuário superpoderoso de nível iniciante. Ele voou para o céu e atirou de suas pistolas psionicas de vez em quando para distrair o tigre. O tigre multicolorido era um monstro de classe especial. Sua defesa era incrível. Os três não conseguiam causar nenhum dano efetivo ao tigre multicolorido. Seus ataques poderosos conseguiram até mesmo suprimir Avril. Embora a velocidade de ataque do tigre multicolorido estivesse ficando cada vez mais lenta por causa de X, ainda era muito difícil para Avril, que era apenas uma usuária superpoderosa de nível intermediário. Os três lutaram contra o tigre multicolorido. Eles mal conseguiam manter o equilíbrio. Os professores X, Angelina e Nabil estavam se saindo muito melhor em comparação. Embora não tenham suprimido completamente o cavalo Bip, eles ainda estavam lentamente garantindo a vitória. O superpoder de Angelina tinha uma vantagem inata sobre o Beeping Gorse. Toda vez que o Beeping Gorse queria lançar um ataque de onda sonora, ela o restringia. Isso deixava o Beeping Gorse muito irritado. Além disso, a professora X era uma usuária superpoderosa de alto nível que estava prestes a se tornar uma usuária superpoderosa de classe especial. Ela lançava ataques de tempos em tempos, o que deixava o cavalo Bip ainda mais bravo. A principal habilidade do Beeping Gorse era a velocidade. Ele usaria o elemento vento para aumentar sua velocidade para colidir com seus inimigos. Dada sua capacidade de combate, normalmente não seria suprimido tão facilmente. No entanto, a presença de Nabil o deixou extremamente frustrado. Se ele quisesse ir embora, Nabil usaria o Lilith Bidding nele. Se não quisesse, Nabil usaria 100.000 Lightning Strikes para bombardeá-lo. Seu corpo estava carbonizado e coberto de feridas desde o início da batalha. Alguns foram causados por X, enquanto outros foram causados por Nabil. As três batalhas como um todo foram boas. Quando Vincent e o professor X mataram os monstros, não seria problema para eles se virarem e ajudarem os outros. No entanto, os acidentes muitas vezes aconteciam sem que ninguém percebesse e pegavam as pessoas desprevenidas. Starting with 3S Class. Capítulo 92. Professor X está gravemente ferido. As Jumping Snacks que eles estavam tentando evitar antes de repente fizeram uma curva inesperada. Elas estavam indo na direção de Vincent e sua equipe. Sweetie, que estava voando no ar, viu o que estava acontecendo e arregalou os olhos, horrorizado. As cobras saltadoras estão vindo para cá. Embora Vincent estivesse ocupado lutando contra o Lightning Crow, ele ainda conseguia ver dezenas de Jumping Snacks indo em direção a eles do ar. As Jumping Snacks deixaram um rastro de fumaça espessa e poeira. O que está acontecendo? Por que as Jumping Snacks viriam aqui? Perguntou Vincent enquanto franzia a testa. Ele não conseguia entender. Com base na lógica, era improvável que os monstros mudassem de direção repentinamente durante o processo de migração, a menos que seu destino exigisse que eles mudassem de direção.
Depois de pensar por um tempo, Vincent ficou chocado ao descobrir que sua equipe estava na verdade no caminho da rota de migração das Jumping Snakes. Bestardo! Xingou Vincent. Ele então acelerou seus ataques contra o Corvo Relâmpago. No entanto, o Lightning Crow era rápido demais. Vincent não conseguiu matá-lo em um curto período de tempo. Num acesso de raiva, Vincent rugiu e levantou a mão. Ele jogou uma grande bola de fogo com um diâmetro de 20 metros em direção ao Lightning Crow. O Lightning Crow gradualmente se adaptou ao ritmo de ataque de Vincent e estava realmente planejando um contra-ataque. No entanto, ele não esperava que Vincent mudasse seu estilo de ataque de repente. O Corvo Relâmpago ficou tão assustado quando viu a enorme bola de fogo indo em sua direção e gritou alto. O Corvo Relâmpago rapidamente bateu suas asas e fugiu para longe. Embora a bola de fogo fosse enorme, ela não era lenta. No entanto, Vincent não pretendia que ela alcançasse o Lightning Crow. Sweetie, saia do caminho! Gritou Vincent. Sweetie não entendeu o que estava acontecendo, mas confiou em Vincent. Ele retraiu suas asas e caiu no chão. Estrondo. A bola de fogo de limpeza mundial explodiu com um estrondo alto. A explosão foi muito brilhante, mesmo durante o dia. A intensa luz branca cegou a todos, assim como os monstros. Todos perderam a visão temporariamente. Apenas Vincent estava preparado e havia fechado os olhos. O Lightning Crow era muito rápido. No entanto, o alcance de explosão da bola de fogo também era muito grande. A intensa onda de choque engoliu o Lightning Crow diretamente. Vincent não parou mesmo após ouvir a notificação do sistema. Ele correu em direção ao tigre multicolorido. A perda repentina da visão deixou o tigre multicolorido louco. Ele pulou no chão em pânico, mas não adiantou nada. Vincent subiu no topo do tigre multicolorido e usou o Purgatório Purificação Gatling. Ele transformou o tigre multicolorido em uma peneira. Vincent então correu em direção ao cavalo Bip. Como todos perderam a visão, o cavalo Bip finalmente lançou seu primeiro ataque sônico em toda a batalha. No entanto, apenas 2 segundos após desencadear seu ataque, ele foi atingido por uma força enorme. Também houve sons de seus ossos quebrando. Logo, não houve mais sons do cavalo bipando. Vincent estava na frente do Beepingorse. Quando viu que o Beepingorse estava prestes a abrir a boca, ele sabia que ele usaria um ataque de ondas sonoras. Vincent deu um tapa na cabeça do cavalo sem hesitar. Ele só queria que o Beepingorse fechasse a boca e parasse o ataque de ondas sonoras. No entanto, ele não esperava que seu tapa fosse tão poderoso. Ele chicoteou a cabeça do cavalo Bip. A notificação do sistema tocou novamente, e Vincent deu um suspiro de alívio. Ele o havia matado. Vincent então correu para as Jumping Snakes. Embora as Jumping Snakes fossem apenas monstros de alta classe, seu terror era ainda maior do que 3 monstros de classe especial. Isso porque havia dezenas deles reunidos. A equipe de Vincent não havia recuperado a visão, então era impossível para Vincent não intervir. Caso contrário, as cobras saltadoras os teriam pisoteado até virarem pasta de carne. Os ataques das Jumping Snakes dependiam inteiramente de pulos. Pareciam molas. Eles nunca aumentaram de tamanho, mas mudavam de cor quando envelheciam. As Jumping Snakes tinham um total de 5 cores: branco, vermelho, azul, verde e preto. Quanto mais escura a cor, mais pesados eram seus pesos e maior o dano causado quando pulavam. As cobras saltadoras que Vincent encontrou não eram verdes ou pretas. No entanto, havia 5 ou 6 azuis de cada lado. As cobras no meio eram brancas e vermelhas. Vincent pulou em cima das Jumping Snakes. Ele usou seu Purgatório Purification Gatling e formou uma Firenet para bloquear seus avanços. No entanto, as Jumping Snakes não lhe deram atenção. 2 cobras azuis saltadoras saltaram de cada lado e colidiram com Vincent. Vincent sabia que as cobras saltadoras o atacariam, então ele voou bem alto para evitar ser atingido. Vincent pensou que isso seria o suficiente para bloquear os ataques das Jumping Snakes. No entanto, ele não esperava que as 8 Jumping Snakes se empilhassem umas sobre as outras como uma pirâmide. Eles pularam ao mesmo tempo e caíram um por um. A última Jumping Snake estava perto o suficiente para atingir Vincent. Vincent conseguiu desviar do ataque, mas seus ataques de purgatório e purificação em Gatling foram interrompidos.
Parecia que não era eficaz em parar os avanços das Jumping Snacks. Vincent sacou sua Purgatory Blade e cortou as cobras. As Jumping Snacks agilmente se viraram e desviaram dos ataques de Vincent. Elas não diminuíram a velocidade nem um pouco. Bastardos! Não acredito que não posso derrotar vocês! Gritou Vincent. Vincent retraiu suas Flaminguins e as jogou nas Jumping Snacks. Enquanto estava no ar, ele usou o Mimicry e liberou sua habilidade de combate S-Class, Ski Splitter. Divisor de céu. O corpo inteiro de Vincent caiu enquanto ele girava e finalmente caiu no chão. A poderosa força de tração fez com que as Jumping Snacks rolassem para cima. Então, as despedaçou instantaneamente. Ao mesmo tempo, a professora Gris recuperou a visão. Quando viu Vincent batalhando com as Jumping Snacks, ela rapidamente foi ajudá-lo. Ataques poderosos e habilidades de combate aterrorizantes foram usados. Eles conseguiram abrir um buraco na formação das Jumping Snacks. A professora Gris confiou em sua velocidade rápida para entrar na formação das Jumping Snacks. Depois de serem atacadas continuamente, as Jumping Snacks ficaram muito bravas. Elas então pularam em uníssono e pousaram no chão com um estrondo alto. Estrondo. Estrondo. A força poderosa enviou uma onda de choque em forma de anel. Ela colidiu com o Ski Splitter de Vincent e foi imediatamente cancelada. A professora Gris não teve tanta sorte. Ela estava no centro da onda de choque e foi jogada para fora. Antes de cair no chão, ela cuspiu um bocado de sangue. Professor Gris! Gritou Vincent. Ele abriu suas Flaminguins e voou em direção à professora Gris. Ele a pegou bem antes que ela pousasse no chão. A professora Gris parecia miserável. Seu corpo estava coberto de ferimentos finos, seu rosto estava pálido e havia manchas de sangue em suas roupas. Embora estivesse um pouco embaçada, seu rosto ainda estava cheio de pânico. Ela agarrou o braço de Vincent e disse: "Apresse-se e salve todo mundo." "Estou bem." Vincent pegou uma pílula de recuperação e colocou na boca do professor Gris. Ele então se virou e continuou a bloquear as Jumping Snacks. Embora ele realmente quisesse proteger o professor Gris, ele não podia abandonar Angelina e os outros. Eles definitivamente morreriam se ele os abandonasse. Ele não poderia perder tantos companheiros de equipe só para proteger uma pessoa. Ele teve a mesma experiência em Utopia Fantasyland. Starting with 3S Class. Capítulo 93. O time não tinha poder de luta. Gris e alguns outros gradualmente recuperaram a visão. Havia uma toca de Jumping Snacks indo em direção a eles. Como Gris era o mais velho, ele reagiu imediatamente. Ele abriu bem a boca e cuspiu bolas de gelo. As bolas de gelo explodiram na frente das Jumping Snacks. A área inteira ficou congelada. Embora as Jumping Snacks tivessem um poder de salto incrível, elas ainda escorregavam quando pousavam no gelo. Muitas das Jumping Snacks escorregavam e caíam no chão. Eles se tornaram caóticos e sua velocidade diminuiu. Vincent chegou logo depois. Ele levantou a mão e lançou um orlo de Glancing Fire. Muitas das Jumping Snacks foram instantaneamente incendiadas e queimadas até virarem cinzas. Vincent percebeu que seu fogo purificador do mundo estava prestes a se espalhar, então ele rapidamente o retirou. Anteriormente, antes de Vincent evoluir, mesmo que ele usasse toda a sua força, ele ainda não seria capaz de controlar a propagação do fogo do inferno. Como ele havia melhorado seu superpoder para fogo purificador de mundos, ele não ousava mais usar seu superpoder livremente. Na verdade, ele só havia usado menos de 10% dele nas Jumping Snacks. Não havia outra maneira. O fogo purificador do mundo era poderoso demais. Era tão poderoso que ele sabia vagamente que não seria capaz de controlá-lo completamente. Caso contrário, seu ataque de fogo purificador do mundo teria sido suficiente para destruir todas as cobras saltadoras em um instante. Angelina e os outros logo recuperaram a visão. Todos ficaram surpresos ao ver Vincent disparando com sucesso as Jumping Snacks. Todos sabiam que Vincent era um monstro. Até Vril, que sempre se comparou a Vincent, sabia muito bem que Vincent era alguém que ela não conseguia alcançar. Ela não se comparava mais a ele. No entanto, todos achavam difícil acreditar que Gris também fosse tão poderoso. Embora o estilo de combate de Gris estivesse sempre mudando e fosse composto de muitas combinações devido ao seu superpoder, ele nunca foi tão assustador. Além de Suiri, todos os outros estavam no mesmo nível de Gris.
Embora houvesse uma lacuna em seus superpoderes, a lacuna não era tão grande antes. A situação atual provou que X era muito mais poderoso que eles. Não fiquem só olhando, vamos atacar juntos. Vamos eliminar as Jumping Snacks rapidamente e evitar que os outros monstros venham. Gritou Vincent após ver os outros recuperarem a visão. Sweetie, vai e proteja o Professor X. Disse Vincent enquanto apontava para o Professor X. A Professora X estava cercada por Jumping Snacks. Como ela estava gravemente ferida, a situação da batalha não parecia promissora. Se isso continuasse, ela poderia morrer sob o cerco das Jumping Snacks. Os quatro se moveram rapidamente. O superpoder de Angelina era inútil contra as Jumping Snacks, então ela se escondeu atrás de seu time e atirou usando suas armas psionicas. Avril segurou dois machados de divisão de montanhas e avançou em direção às Jumping Snacks. Assim que fez contato com as Jumping Snacks, ela lançou uma varredura de 2 níveis e imediatamente dividiu algumas Jumping Snacks em duas. Nabil alterna entre seu Lilith Binding e 100.000 Lightning Strikes para bloquear o avanço das Jumping Snacks. Raios dourados explodiram em meio às Jumping Snacks. Aqueles que estavam perto foram explodidos em pedaços, enquanto aqueles que estavam longe também foram feridos em graus variados. Sweetie era o mais relaxado comparado aos outros. Ele voava no céu e disparava suas pistolas psionicas continuamente. Cada Jumping Snack que tentava atacar o Professor X era atingido pelas balas psionicas de Sweetie. Cada um de seus tiros foi certeiro. Embora seu nível não tenha aumentado nos últimos meses, era óbvio que suas habilidades de combate tinham se tornado muito mais fortes. 5 minutos depois, todas as Jumping Snacks foram mortas por eles. Todos estavam tão cansados que caíram no chão. Até mesmo mover os dedos era cansativo. Vincent era o único que ainda estava bem. Ele alimentou seus companheiros de equipe com poções de recuperação, uma por uma. Os outros estavam bem. Só que eles tinham lutado por muito tempo e estavam um pouco exaustos. O Professor X, por outro lado, não estava em boas condições. Ela não só estava gravemente ferida, mas também entrou em coma. Ela foi envenenada pelas Jumping Snacks. Em circunstâncias normais, o veneno das Jumping Snacks não causaria dano a um humano. No entanto, a situação da Professora X era diferente. Ela já estava gravemente ferida e cercada por dezenas de Jumping Snacks. Com a adição do veneno, era nada menos que ser atacada por um monstro venenoso. Depois que Vincent alimentou o Professor X com a poção de recuperação e o antídoto, ele franziu a testa. Ele se sentiu chateado. A situação geral não era boa para todos. Se ficassem ou se mudassem para a esquerda, ainda estariam em risco. Além disso, eles tinham deixado Kim há menos de um dia e já estavam prestes a perder um de seus companheiros de equipe. Isso o fez reavaliar o plano de matar deuses. Vincent, no que você está pensando? Perguntou Angelina. Angelina era a única que estava em perfeitas condições. Ela andou até a Vincent que estava franzindo a testa. Vincent balançou a cabeça levemente para indicar que estava bem. Cuidem de todos. Vou dar uma olhada. Precisamos encontrar um lugar para acampar temporariamente e dar a todos algum tempo para recuperar seu poder psiônico e força física. Embora Angelina quisesse parar Vincent, estava muito claro que o grau de terror naquele lugar misterioso era muito alto. Afinal, eles tinham acabado de vivenciar 2 batalhas em um curto período de tempo. Vincent sair sozinho obviamente seria arriscado. No entanto, ela também deixou bem claro que Vincent estava certo. Eles não podiam continuar a ficar naquele lugar. Mesmo que não houvesse monstros naquele momento, isso não significava que não haveria mais monstros chegando em breve. Com o passar do tempo, mais monstros definitivamente apareceriam. Fossem humanos ou monstros, todos eram um ótimo alimento para os monstros. O sangue no chão foi suficiente para deixar os monstros loucos. Se eles não fossem embora rapidamente, Angelina não tinha certeza de que tipo de monstros eles teriam que receber em seguida. Além disso, nem todos estavam bem. Eles realmente precisavam encontrar um lugar seguro para descansar e se recuperar. Vincent abriu suas asas flamejantes e voou para longe. Em 3 minutos, ele voou mais de 1000 metros. Ele viu muitos monstros indo em direção aos seus companheiros de equipe. Com o passar do tempo, a necessidade de um acampamento tornou-se cada vez mais urgente. Felizmente, depois de 1 minuto,
Ele encontrou uma caverna escondida. Ele entrou para verificar. Após confirmar que não havia perigo, ele rapidamente seguiu na direção de seus companheiros de equipe. A velocidade com que ele retornou foi muito maior do que a velocidade com que ele saiu. 1 minuto foi suficiente para que muitas coisas acontecessem. Após sentir uma aura de batalha de longe, Vincent não pôde deixar de acelerar um pouco. Estava claro que novos monstros haviam chegado ao campo de batalha anterior e estavam atualmente lutando com seus companheiros de equipe. Quando Vincent chegou, ele disparou uma série de balas de flash. As balas de flash perfuraram os olhos da Blazing Leon Goldbeast instantaneamente. Vincent se sentiu culpado quando viu seus companheiros de equipe sofrendo novas lesões. Vincent, você encontrou o acampamento. Angelina viu que Vincent havia retornado e caminhou até ele sem fôlego. Starting with 3S Class. Capítulo 94. Arranjos de Vincent. Angelina era uma maga. Ela tinha usado bastante energia durante a batalha com a Blazing Leon Goldbeast porque ela era a força principal. Foi uma sorte que a habilidade da besta dourada do leão flamejante fosse do tipo mágica, pois deu a Angelina a oportunidade de usar seus superpoderes. Embora o superpoder de Angelina pudesse atingir todos os tipos de monstros e habilidades especiais, ela não era muito forte. Portanto, ela era incapaz de absorver as habilidades dos monstros em combate corpo a corpo ou seus atributos puramente físicos. No entanto, a equipe ainda se beneficiou da fraqueza dela. O forte de Angelina em magia ajudou a aprimorar os elementos mágicos na equipe como um todo. Embora Vincent também usasse magia para atacar, ele não conseguia exibir totalmente seu superpoder, especialmente quando tinha acabado de evoluir. Apesar de sua grande força de combate, ele ainda não tinha dano em área. Se Vincent usasse dano em área neste estágio, isso definitivamente resultaria em destruição mútua. Ele não usaria a menos que fosse absolutamente necessário. Achei, mas é um pouco longe. A distância em linha reta é de 1.300 metros, e a distância em curva é de pelo menos 3.000 metros, disse Vincent. Sua expressão era solene. No passado, 3.000 metros não eram um problema. No entanto, no presente, era provável que levasse todos à morte. Angelina sabia o nível de perigo se viajassem uma distância tão grande. Ela não falou. O olhar de Vincent varreu todos, um por um, antes de finalmente se fixar em X. X percebeu que Vincent estava olhando para ele. Ele imediatamente entendeu o que Vincent queria dizer. Ele se levantou e andou na frente de Vincent. Eu sei o que você quer fazer. Vá fazer. Eu estou aqui. Mesmo se eu morrer, eu definitivamente protegerei todos até você voltar, disse X. Vincent olhou para o rosto determinado de X e assentiu. Proteja a todos e a si mesmo. Levarei cerca de 5 minutos para ir e voltar. Você só precisa segurar por 25 minutos, disse Vincent. X assentiu. Como vice-capitão do time, havia momentos em que ele precisava assumir responsabilidades que outros não podiam. Essa era a sua responsabilidade como vice-capitão. Angelina olhou para os dois conversando. Ela ficou estupefata. Sobre o que esses dois estavam falando? Eles não entendiam o que estava acontecendo. Do que vocês dois estão falando? Que 5 minutos? O que você quer dizer com persistir por 25 minutos? Vincent. O que você está fazendo? Perguntou Angelina. Vincent olhou para Angelina e balançou a cabeça levemente. Ele não disse nada. Nabil, você fica aqui com X. Se houver uma batalha, forneça a X o que ele precisa, disse Vincent. Embora Nabil não soubesse do que Vincent e X estavam falando, era óbvio que seguir X significava que havia um risco de morte. No mínimo, era um risco muito maior do que seguir Vincent. No entanto, ele ainda assentiu e concordou. Nabil tinha medo da morte, mas também tinha certeza de que Vincent não deixaria seus companheiros morrerem tão facilmente. Depois de passar tanto tempo juntos, ele tinha certeza de Vincent. Depois da promessa a Vincent, ele começou a consumir uma poção para acelerar a recuperação de seu poder psiônico. Vincent olhou para Avril novamente e disse, se bem me lembro, você ainda não usou sua fúria hoje. Antes que eu retorne, não a use a menos que seja uma questão de vida ou morte. Avril não falou muito, para começar. Quando ouviu as ordens de Vincent, ela apenas assentiu levemente. Depois de fazer os preparativos, Vincent caminhou até a frente de Suire. Vincent,
Que tarefa você tem para mim? Perguntou Suire. Siga-me, disse Vincent. Ah? Suire inicialmente pensou que Vincent pediria para ele ficar. Ele não esperava que Vincent pedisse para ele ir embora junto com ele. Você tem coisas mais importantes para fazer. Vincent conseguia ver através de Suire. Ele sabia que ele estava confuso. Ele o pegou, abriu suas asas flamejantes e voou para o céu em direção à caverna. Todos os presentes não eram estúpidos. Depois de ver para onde Vincent estava indo, eles imediatamente entenderam o plano de Vincent. Vincent queria confiar em suas próprias forças para enviar seus companheiros, um por um, ao acampamento. X foi encarregado de proteger a todos. Ele tinha que protegê-los mesmo que tivesse que morrer em batalha. É claro que, se realmente houvesse uma batalha, todos não ficariam parados assistindo. Menos de 3 minutos depois que Vincent saiu, um boi amarelo de olhos vermelhos saiu correndo dos arbustos. Seus 2 chifres amarelos terrosos estavam cobertos de sangue e brilhavam na luz fria. Era óbvio que ele tinha acabado de passar por uma batalha. Monstro de classe especial, Brute Force Búfalo. Angelina gritou surpresa. Embora ela não tivesse medo de encontrar monstros, ela tinha medo de encontrar um monstro de classe especial. Além disso, todos não estavam totalmente recuperados. Encontrar um monstro de classe especial durante esse tempo era uma questão de vida ou morte. A determinação nos olhos de Fizz ficou mais forte. Ele tirou um núcleo espiritual e se transformou em um monstro de classe especial, o tigre multicolorido. Nabil comeu a poção de recuperação enquanto melhorava o status de X. Parecia muito engraçado, mas ninguém presente conseguiu rir. O corpo de X estava piscando. Todos os buffs de Nabil estavam bufados. X rugiu e avançou em direção ao Brute Force Búfalo. Ele acenou com sua garra dianteira esquerda e algumas marcas de garras apareceram no ar. Ele então voou em direção ao Brute Force Búfalo. O Brute Force Búfalo balançou a cabeça. O chifre afiado em sua cabeça colidiu com as marcas de garras de Fizz e produziu um estrondo abafado. Quando as marcas das garras desapareceram, algumas marcas brancas apareceram em seu chifre afiado. O búfalo da força bruta gritou, seus olhos escarlates estavam cheios de raiva. Desde que ele se tornou um monstro de classe especial, os chifres afiados em sua cabeça nunca foram atacados dessa maneira. Ficou muito humilhado depois de ver as marcas brancas. Seus 4 cascos voaram para cima. Uau! Logo chegou na frente de X. Os chifres afiados bateram nos olhos de X. X imediatamente desviou do ataque e começou a lutar com o Brute Force Búfalo. Após cerca de 3 minutos, Nabil aproveitou a oportunidade para usar o Lilith Binding para controlar o Brute Force Búfalo. Ao mesmo tempo, Avril não conseguia mais levantar seu machado de cortar montanhas. Ela só podia usar sua pistola psionic e abrir fogo contra o Brute Force Búfalo. Ela estava mirando nos olhos dele. Angelina fez o mesmo. Seu superpoder não teve efeito no Brute Force Búfalo. Um segundo pode parecer curto, mas em uma batalha, parecia muito longo. No entanto, para todos, foi o suficiente para matar o Brute Force Búfalo. Os 2 olhos do Brute Force Búfalo foram perfurados. Sangue e massa cerebral branca fluíram de seus olhos, e ele caiu no chão. Antes que todos pudessem dar um suspiro de alívio, outro monstro de classe especial apareceu de repente. Era a Cobra Mandala, e estava prestes a lançar um ataque contra eles. Ele abriu bem a boca e estava prestes a morder o pescoço de Nabil pelas costas. A Cobra Mandala nunca atacou nenhum alvo pela frente. Ela também era inteligente o suficiente para observar e julgar situações. Na verdade, ele estava escondido ao lado o tempo todo. Ele estava observando todos lutarem contra o Brute Force Búfalo. Quando todos estavam relaxados após matar o Brute Force Búfalo, a Mandala Snack aproveitou a oportunidade para lançar um ataque. No passado, sempre funcionou. No entanto, a Mandala Snack não teve tanta sorte naquele dia. A Cobra Mandala estava prestes a cravar seus dentes venenosos em Nabil. Ela podia até sentir o sangue fluindo no corpo de Nabil. Uau! De repente, uma flecha cinza que queimava com chamas negras voou do céu e atingiu a cabeça da Cobra Mandala, cravando-a no chão. Starting with 3S Class. Capítulo 95. X avançado Vicente. Eles olharam para a Cobra Mandala que estava pregada no chão e começaram a suar frio.
Se Vincent não tivesse retornado a tempo, Nabil teria sido um cadáver. Estão todos bem? Perguntou Vincent enquanto olhava para o cadáver do Brute Force Búfalo. Ainda podemos lutar, disse Chris. Ele ainda era um tigre multicolorido. Vincent assentiu. Ele então pegou o professor Chris que estava inconsciente e voou para o céu. Vincent fez isso 4 vezes. Finalmente, apenas Chris e Nabil foram deixados para lutar. Os monstros foram atraídos para eles por causa do cheiro de sangue. Quanto mais monstros morriam, mais monstros apareciam. Cada monstro era mais forte que o anterior. Embora ainda não houvesse monstros de nível Lorde, ainda havia alguns monstros que estavam prestes a avançar para o nível Lorde. Em um curto espaço de 20 minutos, Chris já havia matado 8 monstros de classe especial. No entanto, esse número não incluía os monstros que Vincent havia ajudado a matar quando ele retornou para buscá-los. No total, eles mataram aproximadamente 20 monstros de classe especial. Chris se transformou em um urso gigante da terra. Embora fosse apenas um monstro de alto nível, ele era capaz de pegar emprestado o poder da terra. Além disso, sua defesa era muito forte. Isso significava que ele podia arrastar batalhas com monstros. O mais importante era que ele era enorme. Nabil podia ficar em seus ombros e evitar ser emboscado por outros monstros. Chris estava lutando contra outro urso gigante da terra. O outro urso gigante da terra era de um nível mais alto. Como tal, sua força de combate era naturalmente mais forte do que a de Chris. O corpo de Chris estava coberto com todos os tipos de ferimentos. Ele estava ofegante e não conseguia mais ficar em pé. No entanto, ele ainda se forçou a ficar alerta. Ele não conseguia relaxar, pois Nabil não havia sido resgatado por Vincent. O urso gigante da terra olhou para Chris de forma provocante. Seus ataques se tornaram mais e mais poderosos. A cada golpe, Chris era empurrado para trás mais de 10 passos. No entanto, o monstro urso gigante da terra estava confuso. Era o mesmo tipo de urso que Chris. Por que Chris estava protegendo um humano? Além disso, também podia ver que Chris já estava no fim de sua corda. Porque ele ainda estava tentando tanto se segurar. O monstro não era humano, então naturalmente não conseguia entender o que os humanos estavam fazendo. A persistência de Chris parecia fraca e ridícula aos seus olhos. Nabil, esconda-se rápido. Não consigo mais segurar. Vincent voltará em breve, disse Chris. Para um maníaco de batalha dizer tais palavras era óbvio o suficiente que ele havia atingido seu limite. Ele não conseguia continuar mais. Ele planejou perecer junto com o urso gigante da terra para ganhar algum tempo para Nabil. Ao mesmo tempo, ele queria assustar os monstros que estavam correndo. Embora Nabil parecesse muito sem graça fisicamente, isso não significava que ele fosse sem graça como um todo. Depois de ouvir o que Chris disse, era impossível para ele não saber o que fazer. Impossível. Chris. Se você quer morrer, nós morreremos juntos. Essa é a missão que Vincent me deu. Disse Nabil. Ele rejeitou sua ideia e continuou a dar um polimento em Chris. O urso gigante da terra rugiu em direção ao céu. Ele queria matar Chris e o humano em seu ombro no próximo ataque. Vincent não está aqui. Eu sou o capitão. Você fica quieto e ouve minhas ordens. Disse Chris. Chris podia sentir o urso gigante da terra reunindo forças. Ele rugiu furiosamente enquanto reunia forças. Chris tinha que aceitar o próximo ataque não importava o que acontecesse. Os 5 minutos estavam quase acabando. Vincent sempre voltava a cada 5 minutos. Chris acreditava que Vincent poderia fazer o mesmo dessa vez. Rugido. O urso gigante da terra soltou um rugido animado. A bola de energia amarela de terra em sua boca cresceu mais e mais antes que ele finalmente cuspisse em Chris. Chris fez o mesmo. No entanto, como ele já estava no fim de sua corda, juntamente com a diferença de nível, ele não conseguiu reunir sua bola de energia completamente. Ele não teve escolha a não ser cuspi-la antes. Estrondo. As duas bolas de energia colidem. A bola de energia de Chris foi cancelada pela bola de energia do urso gigante da terra. A bola de energia do urso gigante da terra também encolheu uma camada. Mesmo assim, ainda era muito aterrorizante. Chris fechou os olhos em desespero e caiu para trás. Ele estendeu a mão para agarrar Nabil em seu ombro e o jogou na direção para onde Vincent tinha voado. Ele não tinha outra escolha. A única coisa que ele podia fazer era jogar Nabil para fora,
esperando que Vincent conseguisse encontrar Nabil antes que ele fosse morto pelo monstro. Barreira de limpeza do mundo. X pensou que tinha alucinado antes de morrer. No entanto, depois de esperar por um longo tempo, ele não sentiu nenhuma dor. X. X. X podia ouvir Nabil chamando por ele. Ele abriu os olhos lentamente e viu Nabil. Ele parecia ter acabado de sobreviver a um desastre. Então, ele virou a cabeça para ver Vincent atacando o urso gigante da terra. O urso gigante da terra estava muito bravo com Vincent, o humano que tinha aparecido de repente do nada. Além disso, Vincent tinha conseguido bloquear seu próprio ataque inato. O urso gigante da terra agitou as mãos repetidamente como se estivesse espantando uma mosca. Vincent parecia uma mosca perto do urso gigante da terra. Sua velocidade de ataque não era tão rápida quanto a de Vincent. Ele não conseguia alcançá-lo de forma alguma e só conseguia levar uma surra passiva. Vincent segurou a lâmina do purgatório em sua mão e usou os Ki Splitter repetidamente como se estivesse livre. Cada golpe foi direcionado ao estômago do urso gigante da terra. A defesa do urso gigante da terra era aterrorizante. Depois de suportar os 6 Ki Splitters de Vincent em sequência, ele caiu no chão e uivou alto. O sistema enviou uma notificação a Vincent. Vincent deu um suspiro de alívio e caminhou em direção a X. X havia retornado à sua forma humana. Vincent deu-lhe um chute. Bastardo! Eu não disse para você se proteger? Você não vai correr se não puder vencer. Só Nabil está sozinho. Não me diga que você não pode levá-lo com você? X olhou para Vincent, que estava furioso. Ele ficou atordoado por um momento. Então, ele começou a rir alto. O que era vida? O que era viver? Ele finalmente entendeu. Coisas que ele não conseguia aceitar no passado não eram mais um incômodo neste momento. Ele ficou muito mais relaxado. Estouro. X sentiu que algo em seu corpo estava quebrado. Depois disso, sua aura subiu firmemente. Vincent olhou para X e ficou atordoado por um momento. Então sorriu e olhou para Nabil. Esse cara recebeu uma benção disfarçada. Ele avançou, disse Vincent. Nabil deu de ombros e não disse nada. Vincent olhou para o ambiente que de repente se aquietou. Então olhou para X e suspirou suavemente. É que o momento não é o certo. Nabil, não podemos sair por enquanto. Você se protege e protege X. Eu vou lutar contra os monstros. Quando ele acordar, podemos sair e nos encontrar com todos os outros, disse Vincent. Nabil assentiu e continuou a tomar remédios para a recuperação. Vincent podia sentir muitas auras poderosas escondidas ao redor dele. Baseado em uma estimativa aproximada, havia mais de 100 auras. Depois de uma batalha tão longa, os monstros não eram mais tolos. Eles sabiam que Vincent e os outros não eram para brincadeira. No entanto, eles também não estavam dispostos a desistir. Afinal, era uma oportunidade rara de conhecer um humano fraco. Se eles atacassem, havia o risco de serem mortos. Era muito provável que eles beneficiassem os monstros atrás deles. Se não atacassem, também não estariam dispostos a sair. Ninguém estava disposto a desistir assim tão fácil. Vincent também não tomou a iniciativa de atacar. Ele só queria esperar X completar seu avanço. Nenhum dos lados tomou a iniciativa de atacar. Um raro equilíbrio delicado foi formado. Mais de 10 minutos se passaram. X finalmente completou seu avanço. Ele podia sentir o forte poder em seu corpo. Embora ele ainda estivesse muito fraco devido ao consumo excessivo de poder psiônico, ele estava fascinado pelo forte poder. Parabéns, X. Você se tornou um usuário superpoderoso de alto nível, disse Vincent sorrindo. X riu e disse em tom sério, vamos embora agora. Vincent assentiu. Os três caminharam juntos em direção à caverna. Já que eles tinham que andar até lá, eles tinham que andar pelo menos 3 quilômetros. No entanto, restavam apenas 3 deles. Isso era equivalente à força de combate de uma pessoa e meia. Não era um grande problema. Vincent era uma pessoa, e X e Nabil eram metade de uma pessoa. Os monstros que os observavam antes não conseguiram mais se conter quando os viram saindo. Eles rugiram e correram em direção a eles um após o outro. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.
Tenho certeza que você vai gostar dele. Solen irmãos, Solen irmãos.